Experiências me forjaram a ser melhor, aprendizados me levarão mais longe. Tá? Por que dessa frase? Com o passar do tempo, tu tem que ganhar alguma experiência ali, vai ficando um pouco mais robusto do que você vai fazendo. Então, como que você consegue esse aprendizado? Através das experiências. Então, a experiência ele vai te deixar mais forte para que você faça, e os aprendizados sempre vão te movimentar tanto para frente, para o lado, com o decorrer dos anos. Sou Diego Mantovani de Freitas, 33 anos, casado e pai de uma cachorrinha, não tenho filhos. Tenho a minha carreira formada em 100% na área comercial. Tá? Comecei as minhas atividades lá com 18 anos, atrás de um balcão de uma loja de manutenção de eletroeletrônico. Lá eu fiquei uns 2 anos e meio. Dali veio o interesse em trabalhar na parte comercial direta, na parte de vendas. Tá? Como eu tinha algum contato com o atendimento de alguns fornecedores, vendia alguns componentes eletrônicos ali no balcão, aquilo me deu curiosidade. Aí depois de passar ali de 2 anos e meio, tive uma oportunidade de uma empresa, na época distribuía cartão de recarga e chip da operadora TIM Vivo, chama Votocom essa distribuidora, essa empresa. Tive a oportunidade de atuar ali na região onde eu morava, no interior de São Paulo, passei a ser um vendedor externo dessa empresa. E ali foi onde tudo começou mesmo, a trajetória externa. Tá? Foi 1 ano nessa empresa, depois tive algumas outras oportunidades em alguns atacados, trabalhando com pessoa jurídica por pouco tempo, depois tive passagem ali por uma distribuidora da Procter & Gamble, J. Moreira, dei um pulinho na Ambev, passei também ali para a Bray Controls, e a Bray Controls era um pouco diferente do segmento que eu atuava. Tá? A Bray Controls é uma indústria de válvula, faz válvula industrial ali, então não era uma venda direta que a gente tinha para o varejo, para o consumidor, e sim para outras indústrias. Tá? Uma oportunidade de estágio que eu tive na época. Naquela época eu já estudava propaganda e marketing. Quando eu comecei minha graduação, eu comecei ela em engenharia, tinha uma ideia de engenharia que poderia me agregar ali na parte comercial, só que não deu fit entre Diego e engenharia, então eu acabei mudando para de propaganda e marketing. Daí você fala, daí você arrumou um estágio na parte de engenharia? Não era bem na parte de engenharia, era uma empresa de engenharia e eu atuava na área comercial, eu fazia orçamentos e lidava ali com clientes, né? Então, o cliente entrava em contato com a gente ali através de e-mail ou telefone, ou através do nosso representante externo, seja do parceiro, terceiro que a gente tinha, ou do direto. Eu apresentava ali uma necessidade, seja um projeto de uma planta nova, ou uma manutenção, e ali eu fazia as cotações das válvulas e dos componentes terceiros que a gente precisa adquirir. Então, por exemplo, a válvula tinha um acionamento pneumático, tinha que ir atrás de um atuador, ou atrás de um monitor elétrico, uma válvula solenoide, enfim. E foi ali na Bray que eu me fiz o profissional burocrático que sou hoje. Então, desde aprender a formalizar um e-mail, a ter o relacionamento com outras áreas internas ali, foi ali a partir da minha experiência que eu tive com a Bray. Como era um trabalho mais interno, eu ficava 98% do meu tempo interno, e poucas vezes eu fazia visitas aos clientes ali para atender um pouco melhor a planta, alguma coisa assim. Eu tinha mais contato com a parte financeira, com a parte fiscal, com a parte de engenharia, o pessoal da logística, distribuição, chão de fábrica. Então ali eu fui vendo a importância de ter relacionamentos internos ali. E saber posicionar numa reunião com um diretor, com um engenheiro-chefe, enfim, com pessoas de alto escalão ali. Dali fiquei 2 anos e meio, foram quase 2 anos de estágio e um pouco mais de 6 meses ali efetivado, mas já comecei a ficar um pouco incomodado com a parte de ser interno. Eu queria voltar ali para o varejo, para aquela rotina um pouco mais dinâmica, voltar a ser aquele negócio de eu chegar no ponto de venda, ver meu produto, ter aquela necessidade do profissional de varejo tem ali. Aí veio a oportunidade da Philip Morris, que foi o meu maior trunfo profissional ali. Então, entrei numa oportunidade de vendedor reserva na época. A gente tem N nomes que a gente chama, né? Vendedor reserva, vendedor ferista, backup, enfim. E ali fui galgando alguns cargos, né? Consegui ter uma entrega significativa no pouco tempo que me pediram ali para cobrir uma ausência, umas férias. Aí já veio a oportunidade como vendedor fixo.
depois tive a oportunidade de participar de um projeto pronto entrega, que atendia casa noturna. A gente tinha uma dificuldade muito grande ali em atender clientes de casa noturna por causa de questão de horário, de funcionamento do ponto de venda, recebimento, enfim. Aí se criou uma rota específica, um horário específico para atender esses clientes, e eu fui convidado na época para atuar. Era um projeto, a gente sabia se ia dar certo ou não, se ia ter um crescimento ou não. Eram clientes que tinham investimento Philip Morris, então eram clientes caros e não se seguiam os contratos pela questão de não ter um atendimento direto, uma pessoa específica. Enfim, um ano nessa cadeira a gente conseguiu dar certo, a gente teve um crescimento significativo ali, o volume ele saiu da casa de 400, 450 milheiros, que é a unidade que a gente chama de venda de cigarro, para na casa de 600, 630, 650, depois de um ano. Fora isso, teve os contratos cumpridos, então tinha obrigatoriedade de algumas marcas ali específicas, a gente passou a ter uma visibilidade mais atualizada, um espaço um pouco maior, enfim, a gente conseguiu ter um ganho muito grande com isso, pois esse projeto se tornou real, né, fixo, passou outros vendedores ali depois de mim. Depois dali tive uma oportunidade como vendedor Key Account, né, atendia grandes contas ali da Philip Morris, não só nacionais como também regionais, também ali na região de Campinas. Então, eu era responsável pelo controle de estoque, sell-out e sell-in ali das principais contas nacionais, então o GPA, né, que é o Extra, Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, os Cash and Carries também, então Atacadão, Macro, Sam's Club também tinha obrigatoriedade da minha presença ali para acompanhar, né? E nas contas regionais a gente tinha um mando um pouco maior, né? Então, na região ali de Campinas a gente tem um supermercado Alberga muito forte, Pague Menos, São Vicente, enfim, entre outros ali que a gente conseguia fechar alguns contratos específicos através da nossa regional, e a gente conseguia tirar o pedido, negociar volume, fazer uma ação de sell-out um pouco diferenciada, ter uma exposição um pouco melhor, enfim. A gente tinha um mando maior ali. Um ano e meio nesse cargo, esse cargo também me trouxe muita vantagem na questão de ganhar relacionamento interno, porque a gente dependia muito das outras pessoas internas, um pedido de uma rede nacional, eu não tinha mando nenhum, então eu tinha que ali fazer um relacionamento com o gerente da loja, falar com o meu executivo que ficava em São Paulo, e esse cara falava com o comprador da rede que ia dar certo ou não o pedido, então tinha que envolver muitas pessoas ali, né? Depois tem um retorno, aquele negócio de telefone sem fio, né? Passa para um, ele me retorna, eu vou lá, falo com ele de novo, depois aí, a gente entra ali com a parte de visibilidade e tudo mais. Foi ali no Key Account também que eu aprendi a ter pequena gestão de terceiros. A gente tinha uma equipe terceira de promotores que atuava ali nos mercados e olhando a parte de validade de produto, fazendo o famoso FEFO ali, abastecendo os armários, né, tirando ali do confinado onde ficavam os produtos, nosso cigarro, passando para o armário, para a disposição, atualizando o preço quando é atacado, enfim. A gente tinha ali, por ser terceiro, aquele cuidado na parte da gestão, mas a gente tinha essa, vamos dizer assim, parceria com os promotores, né? Então, a gente tinha um controle da agenda deles, a gente orientava eles ali para qual loja ir ou não, qual precisava de atenção ou não, se fosse ter alguma ação de volume específica num atacado ali, cara, vou precisar de você lá um tempo maior, enfim. E aí, questão também nessas lojas, cara, quando a gente fala de cigarro, a propaganda dos produtos são feitas exclusivamente dentro do ponto de venda, né? Então, a gente não tem mais comunicação massiva, então a gente não pode fazer mais uma propaganda na TV, uma propaganda no rádio, um outdoor, um patrocínio da Fórmula 1, enfim, o que seja. Então, ali o ponto de venda era a nossa menina dos olhos, a gente tinha que atuar ali. Então, cara, ter um armário fixo nosso era extremamente importante, porque isso dava uma visibilidade e um conforto para a gente, porque a gente sabia que se a gente tivesse um armário, a gente ia ter um estoque considerável naquela loja. Fora a questão da visibilidade. E o fumante, para quem não fuma, o cigarro não é atrativo, ele não olha, mas para quem fuma, ele sabe quem é a Philip Morris, quem é a Souza Cruz, quem é a JTI, enfim. Então, ela vê ali uma comunicação Marlboro, de Chesterfield, ela sabe que vai ter o produto dela ali ou não. Quando ela não vê, talvez ela, por N motivos, desde preguiça ou até, sei lá, achismo da pessoa, ela acaba indo para o concorrente porque não vê uma comunicação e ela imagina ali que não tem um produto do cigarro que realmente ela fuma.
Então, extremamente importante. Então, isso também fazia as negociações com os gerentes e tinha um departamento, tem um departamento dentro da Philip Morris, né, que controla isso, né, a saída dos armários, se tem, se produz, se não produz. Então, a gente tinha que ter um relacionamento com esses caras. E quando vai renovar contrato com as redes regionais, eu precisava do meu gerente diário, não era nem meu gestor direto, era acima dele, para saber se ele ia liberar o dinheiro ou não, se a negociação estava atrativa ou não. Então, tinha que fazer reuniões ali, ou bate-papos, que a gente era bem informal o negócio mesmo, mas com o meu gestora na época, e com o meu gerente de área para saber ali qual que era a vantagem do negócio. Então, tinha alguns eventos ali dos supermercados que a gente participava com o nome da Philip Morris. Então, como a gente tinha alguns contratos, a gente era considerado parceiro dessas redes, né? Então, tinha alguns eventos ali, a gente não podia patrocinar um sorteio de um carro, por exemplo, do mercado, né? Mas o institucional da Philip Morris a gente podia aparecer ali como Philip Morris. Então, era nosso papel ali também. Acho que foi um dos cargos que eu mais gostei de trabalhar na Philip Morris, que além de me desenvolver, fortalecer aquilo que eu aprendi na vida, a questão do relacionamento, ele me fez conhecer uma área que eu não tinha tanto conhecimento. Uma coisa é você atender o varejo como era antes, ali a padaria, o mini mercado, né, a loja de conveniência, são clientes grandes, claro, tem muitos clientes grandes ali nesses segmentos. Mas outra coisa é você lidar com o mercado, supermercados, hipermercados e redes nacionais, grandes redes. Então aquilo ali te dá uma bagagem bem interessante, tá? Após isso aí eu recebi um convite também para participar, para ocupar, né, a cadeira de vendedor sênior, que era o vendedor sênior na Philip Morris. Hoje é um cargo que não existe mais. É o braço direito ali do gerente. Então, numa ausência de um vendedor, o vendedor sênior ia lá. Uma dificuldade do vendedor, o gerente saiu com o vendedor e viu que ele tinha uma dificuldade de execução, tinha uma dificuldade de negociação para introduzir um SKU novo. O vendedor sênior ia lá e fazia um trabalho de treinamento ou suprir a ausência ali do vendedor, né? Qualquer outro papel do vendedor sênior também, sair com o vendedor e identificar esses pontos fracos dele e também os fortes, né? E para a gente lapidar. E fazer rotas ali, que a gente chama de rota sombra, para ver como é que o cara está se comportando ali dentro do ponto de venda, se ele faz os outros 8 passos de venda que a gente tinha lá, se ele estava se atentando a FEFO de produto, se a execução estava atualizada, enfim. Aí o acompanhamento do sênior era disso até frotas, por exemplo. Se eu fosse com o vendedor, via que o pneu do carro ali estava careca, era minha função alinhar com o vendedor ali, cara, tá fora da política da companhia, que você conhece, a gente tem que parar esse carro para fazer a manutenção. Então, tudo aquele trabalho ali de braço, bem de apoio ao gerente mesmo. Então, quando a gente tinha esse cargo, o gerente ele ficava mais ali estratégico e o sênior ele é um pouco mais operacional, vamos dizer assim, mais ali em campo. Foi um ano nesse cargo também. Eu tive a oportunidade aí de entrar para a parte de trade, executivo território, cuida toda a parte da imagem da empresa dentro do ponto de venda. Então, aquilo que eu falei nos cash and carries ali, que a gente não pode fazer uma comunicação massiva, que a nossa comunicação é dentro do ponto de venda, o executivo faz exatamente isso. Então, ele cuida da nossa marca dentro do ponto de venda. Então, ele fecha contrato com o varejo, ele negocia espaço, peça, né, para armazenamento do cigarro, que dá uma visibilidade legal. Ele é responsável por aplicar as ações que vão dar rentabilidade para o território. Então, por exemplo, eu recebi uma verba ali de R$10 mil, então eu vou fazer ação em 10 clientes, onde se cada um bater, vai ser R$1.000 para cada um. Enfim, eu era responsável por identificar ali, então pegava o fechamento do mês anterior, via quais são as principais quedas de volume total, ver quem estava caindo especificamente Marlboro, Chesterfield, e fazia alguma ação. Então, dependendo do mês, a gente atacava alguma coisa. A gente está despencando o volume, então vamos atacar o volume total. A gente bateu meta de volume, estamos crescendo o volume, só que a gente está crescendo muito Chesterfield, que não dá rentabilidade, então a gente precisa dar uma equilibrada na questão do nosso regional. Vamos atacar Marlboro, está caindo Marlboro. Vamos lá fazer uma ação mais voltada para Marlboro. Para cigarro mentolado, enfim. A gente identificava a oportunidade de mercado ali e desenvolvia a ação para o cara. A gente chamava de desafio, é chamado até hoje Desafio das Marcas. Então, é o nome da ação para englobar, mas a gente tem N tipos de ações dentro do Desafio das Marcas que a gente pode aplicar para sellout, para sell-in, sellout, enfim, só para relacionamento, treinamento, tem N coisas ali dentro. Foram ali também
um aprendizado bem bacana, uma coisa diferente. Você lidar com o proprietário do varejista é diferente do que você falar com o gerente ou atendente. Então, ali eu diria que eu aprendi a ser um camaleão. Eu aprendi, no mesmo momento ali, nos meus 15, 20 minutos que eu tinha para visitar o cliente, eu falava com o atendente, o gerente e o proprietário. Então, são linguagens diferentes, jeitos diferentes, posturas diferentes que você aprende, né? A lidar ali no decorrer. Um show de bola também. Depois eu vim, acho que para o maior desafio, gestão comercial. Vim para gerente de território, foram 3 anos na função aí, onde o próprio nome, acho que a maioria das pessoas já sabe, gestoriar pessoas, parte estratégica, planejamento, fazer acompanhamento de campo, lançar no software interno da companhia, similar a um CRM, participar de reunião de planejamento, participar de reunião de formação de ações, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai, o que está caindo, por que está caindo, extrair ali do nosso vendedor o melhor do campo, cobrar ali também, né, os 8 passos de vendas que a gente tinha, protocolo de segurança, porque quando eu vim para cá, a operação aqui era um pouco diferente do que eu atuava lá atrás. Então, quando eu entrei na companhia, até o cargo de executivo de território, praticamente tirando ali o projeto de pronta entrega no caminho que eu passei, tudo era pré-venda, ou seja, vende hoje, entrega amanhã. Aqui era operação 100% pronta, então é uma coisa mais morosa, mais arcaica, vamos dizer assim. Então, tem todo o protocolo de segurança, mais a parte de vendas, né? Enfim, ali lidar com pessoas é uma coisa bem interessante. É um desafio bem grande. E eu tive uma besteira lá atrás de falar que, não, isso aí eu vou aprender com o tempo. É um pouco mais embaixo o buraco. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você ainda não me conhece, eu sou o Paulo Ramondes, estrategista de carreiras e negócios, fundador da Growth Strategy, e você acabou de acompanhar a história do Diego Mantovani de Freitas. Ele é executivo de vendas e você viu, né? Tem uma história incrível e agora a gente vai bater um papo, explorar um pouquinho mais a história dele. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar. Essa sua ajuda nos permite trazer cada vez mais convidados, nos permite cada vez mais criar episódios para transformar a sua carreira. Então, nos ajude, se inscreva no canal, nos ajude a crescer e vamos lá, vamos bater um papo com o Diego Mantovani de Freitas. Vamos lá, trabalhar na área de vendas não é muito comum, né? Aqui, pelo menos em países latinos, o brasileiro não tem muito aquela coisa de venda, né? Tem até um receio de venda direta, né? Tanto que marketing multinível aqui no Brasil é uma coisa que não funciona tão bem, né? Não é uma coisa que todos têm na mentalidade. Nos Estados Unidos, o marketing multinível, a venda direta, o maior volume, né, dos Estados Unidos é através da venda direta. Aqui não. Da onde veio essa sua predisposição para você, esse gosto seu? Veio de família, veio de pai e mãe? Da onde veio esse gosto de você estar na rua, estar interagindo, estar se relacionando, estar buscando essa venda? Cara, acho que eu posso dizer que sim, um pouco dos meus pais. Sou filho de um cara que passou por 35 anos de banco, então fez a carreira dele, hoje é corretor de imóveis, mas veio de banco, era bancário, então lidar com pessoas e vender produtos ali estava no sangue dele. E a minha mãe trabalhou muito tempo numa papelaria, onde eu tenho um salão de beleza, então também sempre deu com atendimento. Então acabei crescendo vendo isso. Só que eu acho que o que mais me chamou a atenção, claro que isso me funcionou, né, olhar com os olhos diferentes para vendas, é que, cara, vendas, a única certeza que a gente tem é que um dia é diferente do outro, os dias não são iguais. Então isso chama muito atenção, porque proporciona aprendizado, são experiências diferentes. O que eu fiz hoje vai ser completamente diferente do que eu vou fazer amanhã e o que eu vou fazer na quinta-feira que vem. Não são rotinas, são novas experiências. Então isso me chama muito atenção, porque é aprendizado no sangue, cara. Minuto a minuto aprendendo alguma coisa nova, fazendo uma coisa diferente. Por mais que você vai fazer uma coisa que tá rotineira, que, toda quinta-feira eu tenho que fazer um relatório específico. Ele nunca vai ser igual, vai ser diferente. Então, a venda, a dinâmica do varejo, isso não se paga para mim. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu tentei na Bray, durei 2 anos e meio, sou extremamente grato, adoro aquilo, mas a minha vida hoje é essa rotina de um dia ser diferente do outro.
Bacana. E, cara, com certeza você deve ter passado por uma série de dificuldades, né, que todo mundo enfrenta, ou seja, de bater meta, ou seja, para desenvolver alguma competência. Qual foi a principal dificuldade da sua carreira? Aquela que você falou assim, cara, essa dificuldade aqui eu superei, me proporcionou muito aprendizado, mas ela me marcou. Acho que eu posso te falar duas, pô. Vai lá. Uma, ainda como vendedor, o mercado de tabaco, ele era um pouco vicioso. Como assim vicioso, tá? Como que era a rotina de um vendedor quando eu entrei lá atrás? A gente entrava, a gente vendia ali as 3 semanas do mês, chegava na última semana, era aquele desespero para bater a meta, e a gente falava que era a semana dobrada. O que é essa semana dobrada? A gente vendia dobrado para o varejo e dava um benefício para ele. Então, um prazo maior e uma bonificação de 2% ou 4%. Para quem não sabe, a margem do varejista do cigarro é em torno de 8%, 8,5%. Ele é travado pelo governo. Então, é um lucro baixo. Então, quando a gente fala que a gente está ali fazendo uma negociação, que a gente está bonificando 2% ou 4%, a gente está aumentando bastante a margem do varejista. Então, o que isso proporcionou para o mercado? O varejista ele esperava essa última semana para fazer o estoque dele do mês. E às vezes ele comprava para 2, 3 meses, para fazer esse benefício. Ele tinha um prazo lá, às vezes, de 28, 35 dias, que a gente chamava de prazo do Estado da Bahia. E tinha mais esse crescimento de margem dele de até 50%, dependendo da negociação que fizesse. Então, isso era meio vicioso, porque você tinha a meta lá, você chegava no primeiro dia da última semana, às vezes com 45%, 50% só da meta batida. Você tinha que fazer o que você fez em 3 semanas em uma. Isso já era um desafio. Só que como você tinha o dinheiro ali, o prazo, você fazia. Num determinado momento, a empresa decidiu tirar isso do mercado. Falou, não, a gente tem que mudar. A gente está prostituindo, né, entre aspas, ali o mercado. O varejista está ficando viciado nessa questão de ação e tudo mais. E se for uma coisa combinada ou não, eu não sei. Mas foi no mesmo momento que a concorrência fez a mesma coisa. Eles queriam, qual que era a ideia da estratégia, qual que era a estratégia da Philip Morris, qual que era a ideia ali do departamento de inteligência? A gente mudar o jeito de aplicação, a gente queria trazer esse volume para a primeira semana, porque a última semana a gente vendia, daí que acontecia? Era hora extra para vendedor, era hora extra para entregador, era acidente de carro que acontecia, principalmente na equipe de distribuição, porque era um desespero para entregar, nível de assalto altíssimo, então a gente conseguia bater a meta de uma semana, mas o prejuízo disso era muito maior do que o ganho. Então a empresa queria mudar. Aí o que ela fez? Ela falou, não, a gente vai fazer isso do dia para a noite, talvez a gente vai sofrer ali um pouquinho, mas a gente precisa entender qual vai ser o nosso sofrimento. Ela cortou essa bonificação no final do mês e deixou o prazo. Cara, ali foi a hora que a gente separou os meninos dos homens ali, porque você chegar para fazer um volume no ponto de venda e você não ter nenhum benefício para o cara financeiro, prazo é um benefício financeiro, com certeza, né? Mas tinha muito varejista com poder de compra que, na verdade, o prazo para ele era pife, o negócio era o dinheiro no bolso dele, ele queria saber da bonificação. Então, a gente dava um prazo para a gente não ter um risco financeiro. Então, a gente dividia lá 7, 14, 21, 28, mas, na verdade, o cara às vezes pagava os 4 boletos com 7 dias. Né? Então, aí que tinha que entrar o relacionamento. Né? Pô, chegar e falar, amigo, te ajudei ali por 1, 2, 3 anos, enfim, eu estava ali, eu preciso de uma ajuda sua, você vende o produto, a gente não vai fazer um load de uma coisa que você não vende, a gente tem agente de vendas que a gente pode negociar para vir aqui dar um sellout, enfim, o executivo de território, na época era chamado de business build, chamado de BD. Ele vai vir aqui, vai fazer uma ação de sellout, que era a grana que a gente pagava no final do mês, que ia trazer ele para o começo do mês. Enfim, isso foi um mega de um aprendizado que fez valer mais a pena ali o relacionamento que eu tinha com o cliente, fez eu dar valor. Eu sempre fui um cara que prezei, gostei muito de falar, eu gosto muito de conversar, então relacionamento foi uma coisa que eu sempre tive por onde eu passei, sempre tenho. Eu tenho amigos, cara, da Votocom, que eu trabalhei há 11 anos atrás lá, e eu converso com o Rafael até hoje, então, cara, é uma coisa que eu prezo. Então, isso fez eu dar valor para o relacionamento, tá? E me deixou um pouco mais inteligente para negociar, porque eu aprendi a dar valor para um prazo que eu não dava antes, eu aprendi a dar valor para 1% em vez de 2 ou 5%, e a gente começa a argumentar em cima daquilo. Então, deixa a gente um pouco mais sapo, forjado, a frase que eu falei lá no começo. Cara, essa foi ali, acho que para
Acho não, tenho certeza. Como vendedor, o meu maior desafio que eu passei desde o começo. E acho que na parte de gestão foi a gestão. Como eu falei antes, lidar com pessoas, cara, não se iluda. Se eu posso deixar uma dica aqui, olhem para dentro da casa de vocês, relacionamento com marido, esposa, filho, pais, não é fácil, imagina no trabalho, que as pessoas têm ideias diferentes. Então foi uma coisa que eu achei que eu ia, vai ser um pouquinho difícil no começo, mas eu vou tirar de letra. Não é, lidar com pessoas é bem complicado, e não é porque pessoas são ruins, é jeitos de pensar, e a maioria das vezes o problema está na comunicação. A gente, às vezes, pensa que a pessoa está na mesma sintonia que atua no pensamento, que entendeu ou não, e não está. Então, às vezes, nossa comunicação não é muito clara. Então, a comunicação, gestoriar pessoas, é um negócio que tem que ser bem cuidadoso. E porque, as empresas vivem de resultado, e quem faz resultado são as pessoas. Então, se a gente não tem as pessoas ali, se a gente não entende as pessoas, o negócio não vai funcionar. Esses foram os 2 maiores desafios que eu encontrei, que me deu muito, muito, muito aprendizado. Hoje eu sou uma pessoa diferente do meu casamento, depois que eu fui gestor. Porque imagino, cara. O negócio é difícil. Você trouxe essa experiência muito bacana, porque eu passei uma experiência muito parecida. Mas eu, por exemplo, desde o início da minha carreira, eu queria ser gestor. Então eu fiz diversos cursos antes de assumir minha primeira gestão. E, meu amigo, não importa quantos cursos você faz na vida para ser líder. Na hora que você chega no dia a dia, cada pessoa é diferente e tudo que você aprendeu meio que cai por terra. Então é algo que você vai ter que ter muito feeling, muito tato. E é isso que você falou. Depois você traz até para o seu relacionamento e ele melhora incrivelmente porque você aprende a se comunicar melhor, muito bacana. E, cara, vendas e pressão caminham juntas. Eu gosto de fazer essa pergunta porque cada pessoa lida com a pressão de uma forma diferente. E algumas pessoas têm a pressão por exemplo, na logística, a pressão da entrega, da separação do pique, em vendas, de você concentrar no último dia do mês uma grande parte do seu resultado. E você me parece uma pessoa bem calma, na forma que você fala, a forma que você interage. Como é que você lida com a pressão, cara? Como é que você volta para sua casa com meta para bater, coloca a cabeça no travesseiro? Como é que essa coisa funcionou dentro do Diego? Na teoria, cara, são escolhas. A gente escolhe como a gente quer lidar com as coisas, né? A pressão, para mim, é a mesma coisa. Eu escolho o que eu vou lidar. Quando a gente conhece do negócio, quando a gente pega ali uma expertise, tem uma experiência, torna-se um pouco mais fácil. Não é mais fácil, torna-se um pouco. Porque você acaba sabendo os caminhos ali. Se vai dar certo ou não, cara, a gente não é Deus para saber como vai funcionar o futuro, muito menos o mercado. Cara, a gente passa por várias coisas que interferem no mercado e o mercado interfere em vendas. Então, hora tem auxílio emergencial, vende cigarro mais caro. Hora não tem, não vende cigarro caro, vende mais barato e às vezes o mais barato nem necessariamente vai ser o nosso. Por exemplo, e aí isso é válido para todos os produtos, não só para cigarro. Usando o exemplo da minha última empresa, né? Falar que a gente chega no final do mês em casa e coloca a cabeça no travesseiro, eu até coloco. Mas às vezes a gente não dorme tão bem, porque e não é, aí falando um pouco por mim, tá, eu não é por vontade própria minha, claro que eu quero dormir, mas a minha cabeça ela não desliga porque ela fica preocupada com o negócio. Então, às vezes passar a tranquilidade que você trouxe o ponto aí que você enxerga, eu tranquilizo outras pessoas e assim o resultado acontece. Se eu desesperar, principalmente quando eu estou na frente, bem provável que o meu time ou as pessoas em volta vão se desesperar e nada vai acontecer. Então eu tento ser o equilíbrio do negócio. Eu tenho vários colegas ali que são muito mais agressivos que eu no mercado. Fazem negociações ali bem altas, mas eu também consigo fazer, só que o meu caminho é outro. O caminho é a parte do relacionamento e da tranquilidade. Então, cara, acho que igual a pressão e venda se caminham junto, os 2 perfis de pessoas têm que caminhar junto também. Tanto o agressivo, aquele cara que a gente chama louco, né? Que vai lá, não tá nem aí, não existe ou não. Tem o cara ali com uma característica parecida com a minha para dar um pouco de equilíbrio pro negócio. Cara, e vendas é isso. Tem gente que não dá certo e tudo bem. Sabe, tudo bem. Todo lugar tem a pressão, às vezes o cara vai lidar melhor com uma pressão de uma outra área, porque ele consegue canalizar melhor, enfim. E fora isso, cara, aí até nem deixei falar, mas para a vida pessoal falando, né? Pratique esporte, hobby. Acho que a melhor coisa que pode te equilibrar ali é de desligar um pouco do trabalho.
gente que é leitura, gosto de ler, tem gente que é filme, gosta de ver filme, gosta de ver série, eu adoro esporte. Ando de bicicleta, faço crossfit, jogo bola, porque me chamar aí eu vou. Então, cara, me relaxa. Às vezes eu faço isso no começo do dia, então eu já começo o dia um pouco mais tranquilo. Sensacional. É muito importante você ter um momento de descompressão, que a gente diz, né? Sim. Porque a gente vai se carregando, o corpo é como um capacitor, você vai se carregando ao longo do dia com um monte de coisa que vai acontecendo, mas chega um momento de você descarregar esse capacitor para você ter um outro dia. Eu, particularmente, sou muito do relacionamento, como você, ou seja, é uma questão de você passar tranquilidade. Eu acho que os dois estilos estão corretos, né? Não tem melhor ou não tem pior, mas é aquele que você encontra para você trazer resultado. E, cara, sua carreira é incrível, né? Sempre na área de vendas, externa, interna, você teve diversas experiências, mas se você tivesse que encontrar com o Diego no início de carreira e tivesse que dar uma dica pro Diego, fala pro Diego, olha isso aqui, faça isso que vai dar certo. Que dica seria essa? Cara, é uma pergunta difícil porque talvez não seria uma, seriam várias, né? Mas, cara, a que faz mais sentido na minha cabeça é não tenha preguiça do aprendizado. Porque, às vezes, quando você está no começo de carreira, igual eu comecei com 18 anos, você atropela um pouco as coisas. Né? Você quer o resultado rápido ali, você está com aquela energia lá em cima, você quer fazer. Por mais que eu comecei atrás de um balcão, atendendo, eu com o mesmo eu queria estar fazendo manutenção, igual os técnicos que trabalhavam atrás de mim lá estavam. Eu queria entender de componente porque eu queria vender, queria saber como é que faz para vender, eu queria entender o sistema da empresa, queria saber como é que faz lançamento, eu podia tirar relatório ou não. Então, eu fazia N perguntas e às vezes me respondiam a N perguntas, só que eu absorvia uma ou duas. Então, cara, a palavra certa não é ter paciência, se organize para aprender, mas nunca deixe de aprender. Eu acho que é a melhor coisa que eu me falaria lá atrás. Bacana, porque você está trazendo algo que está se falando muito no mercado, que é lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo. E pegando esse gancho do lifelong learning, qual foi o grande aprendizado que você teve, que foi o ponto de inflexão da sua carreira ao longo de toda essa sua jornada? Cara, acho que a reflexão que eu tive foi quando eu estava ali na Bray, como orçamentista, ensinou muito lá, falei isso várias vezes, tem amigos até lá, sou padrinho de casamento de um amigo que trabalha lá, inclusive. Mas quando eu entrei lá, e eu saí na Ambev para entrar, na Ambev eu quis mudar. Falei, pô, tem N coisas, tem N divisões dentro da área de vendas, eu tô só aqui no varejo, eu quero ver outras. E eu fui para venda ali, de indústria para indústria, né? Um pouco diferente, mais técnica, mais calma. Ali tive meus 2 anos e meio, mas chegou um ponto que eu falei, cara, matei minha curiosidade, entendi, aprendi muito, consegui olhar ali porque eu aprendi, porque eu entendi, porque eu evoluí como profissional, né? Mas eu parei e falei, cara, não é isso aqui que eu me vejo com 40 anos, não é isso aqui que eu me vejo daqui 5 anos. Gosto da venda, mas eu não gosto desse tipo, eu preciso da minha rotina. Meu negócio era o que eu fazia antes. O negócio é a rua, o negócio é ali o dia a dia, o negócio é a rotina, um dia ser diferente do outro, o meu negócio é 7 horas da manhã já estar ali nativa e até só 5, 6 horas da tarde. O meu vendas, foi ali que eu decidi, cara, o meu vendas é varejo, o meu vendas é rua, o meu vendas é o negócio do cotidiano, do bem de consumo, do dia a dia. Não é ali aquela venda técnica. Quanto é que hoje eu não me vejo, o consultor de, sei lá, hoje a gente fala que a energia fotovoltaica está em alta, né? Cara, preciso de uma ajuda sua, você topa ser gestor ou consultor de energia fotovoltaica, cara, obrigado, não é para mim. Acho que o meu negócio é ali o varejo, a rotina. Puta de um negócio, com certeza eu vou perguntar pro cara como que funciona, eu vou encher a pessoa de pergunta, me explica como que é, com certeza, mas eu lidar com, eu em cima disso, trabalhando diretamente com isso, não vai ser um Diego feliz. Vai ser um Diego trabalhando com vendas legal, mas não vai ser um Diego feliz. Né? Então, ali na Bray eu decidi qual era o meu caminho, o que eu queria ser daqui 30, 40 anos e o que ia me deixar feliz. Ali que foi a minha divisão de água, o divisor de águas, né? Que eu costumo falar. Sensacional.
E já se encaminhando para o final, depois desse bate-papo incrível, vários insights aqui, já estou aqui maquinando um monte de coisa que dá para a gente extrair da sua história. Se tivesse que dar uma dica de um livro, um filme ou uma série, que dica seria essa? Olha, pô, eu posso falar alguns aí. Gosto bastante do livro que me ajudou bastante a entender vendas ali, a questão de resultado, foi O Que Importa é Resultado, Vicente Falcone. Um livro bem direto ali, que mostra a importância de ter meta, não é porque às vezes você trabalha numa divisão menos expressiva de uma companhia ou de uma empresa, de uma loja, enfim, que você não tem que ter meta. Eu acho que a meta é super importante para o conjunto andar, E os 5 desafios das equipes também me ajudou muito com essa parte de gestão, principalmente com conflito, porque é um livro que traz bastante ali experiência com conflito. Isso a gente está falando para o mercado ali do CLT, vamos dizer assim, do profissional. Um outro livro que eu li que gostei bastante, mais para a parte do empreendedorismo, é A Marca da Vitória, né, que conta a história da Nike, da criação da Nike. Eu achei aquele livro incrível. E assim, o cara não explica o passo a passo de como você criar uma empresa, mas ele mostra que não vai ser a primeira vez que você vai acertar. Que você precisa de dedicação, confiança e apostar e se convencer do teu produto, né? Então, um cara que tomou muito não, eu sou apaixonado nesse livro. Pô, a história do cara foi fenomenal. Ele tem uma empresa hoje enorme, a Nike é uma potência. Cara, eu sou suspeito em falar dele. Gostei muito, li 2 vezes, inclusive. E, cara, acho que série de cabeça não tem nenhum, filme tem 2. Eu acho que Fome de Poder, que conta a história do McDonald's também, é bem clichê, mas é bem interessante mesmo. No segmento que eu tava, Obrigado por Fumar, é bacana. E uma trilogia que chama muita atenção, esse é meio estranho, mas 11 Homens e um Segredo. É bem interessante, eu gosto muito dele, porque além de ser puxado para comédia, a concentração que eles fazem ali para entender o que eles vão roubar, a estratégia, tantas as vezes que eles ensaiam, tipo, a inteligência que eles jogam por trás é fenomenal. Eles fazem plano A, B, C, D, e se a gente trazer hoje para o mercado, nada é diferente. Então, a companhia seria uns 11 ali, 12 ou 13 depois e o mercado seria os cassinos que eles roubam. Então, é entender o mercado e saber como atacar e como fazer. Depende do olhar que você assiste, né? Sensacional. E tem uma pérola aí que você trouxe aí no meio, que é o filme Obrigado por Fumar, né? É um baita filme que inspira bastante, né? Fala sobre carreira e sucesso. E é um filme muito underground, vamos dizer assim, né? Não é todo mundo que conhece esse filme, mas é uma baita dica que com certeza logo mais a gente vai usar aí até na nossa revista aí, como a gente dá algumas dicas de livro e filme. Essas dicas a gente pega dos nossos convidados, inclusive Legal. É um dos filmes que a gente vai colocar na nossa revista. Diego, muito obrigado por contribuir com tanta informação. Foi um bate-papo incrível, que gerou com certeza muitos insights. E obrigado aí por você, mais uma vez, contribuir com tanto. Paulo, eu que agradeço a oportunidade aí de contar um pouquinho da história. Com certeza a gente aprendeu um pouquinho aqui também. Com certeza. Obrigado a você que nos acompanha e que sempre tem deixado feedbacks incríveis com as histórias que a gente conta aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo Carreira Talk Show.